uma análise do carnaval como fato social. Membros do grupo: Davi Garcia, Gabriel Baessa, Matheus Gonçalves e Marcos Paulo. Uma grande representação da imagem brasileira no exterior é voltada para o clima de folia relacionado a um de nossos maiores eventos, o Carnaval. Esse evento demonstra uma cultura calorosa, tropical, alegre e sensual, através de músicas contagiantes e, claro, muita festa. O Carnaval é então uma forma de grande expressão de personalidade e emoção vivida por nossa nação. Para se chegar ao conceito festivo que temos nos dias atuais, houve um longo processo histórico de várias formas, dinâmicas e fases diferentes do que conhecemos hoje. E apesar de ser um marco brasileiro, este evento começa muito antes da formação do nosso país, durante o período medieval na Europa. O Carnaval teve sua origem como festividade cristã, porém sofrendo influência de vários outros rituais pagãos, onde finalmente se tornou oficial por volta do ano de 590, como uma festa de preparo para o tempo da Quaresma. Antes de passar pelo duro período da castidade e jejum, o cristão se permitia um momento dedicado aos próprios desejos carnais, excessos e liberdade não eram medidos até o momento de pagarem seus pecados. Partindo agora para o território brasileiro, existia um grande ideal de catequização durante o processo de colonização da nova terra sob o domínio português, onde os alvos desejados eram os negros e índios que aqui viviam. Com essa catequização e propagação da fé cristã, o Brasil conheceu e adotou rituais europeus como a Páscoa e o próprio Carnaval, que teve a sua primeira celebração no Brasil documentada em 1723. A partir dessa trajetória é que se formou o evento gigantesco de renome mundial conhecido como Carnaval Brasileiro. Nós, como povo alegre e festeiro, precisamos desse evento recheado de fantasias, desfiles, hits musicais, marchinhas, movimentos políticos e culturais, blocos e, claro, muita folia para expressar contudo o nosso jeitinho brasileiro. E através dessa análise é possível demonstrar o Carnaval como um fato social, fenômeno proposto por Durkheim, sendo o então objetivo desse vídeo explorar os elementos de generalidade, exterioridade e coercitividade que compõem esse fenômeno que é o Carnaval pela visão do fato social. Um dos aspectos do fato social é a generalidade. No Carnaval, é possível enxergar a influência do coletivo quando observamos a tomada do espaço público pela população que busca se divertir. Espaço onde as massas expressam ideias, exaltam nomes e símbolos que marcam a identidade dessa nação, de forma satírica, paródica e irônica, muitas vezes zombando de acontecimentos recentes ou até figuras históricas importantes em um grande protesto cultural. Já o aspecto da coercitividade é visto no Carnaval quando o indivíduo é pressionado a liberar suas pulsões. Em momento de festividade, a sociedade se vê liberta das amarras sociais, livre e se entrega aos desejos carnais. E como nos primórdios do Carnaval, quando a festa era uma preparação para o jejum, o Carnaval atual é uma preparação para passar o resto do ano. Por isso é um dito popular, que o ano só começa depois do Carnaval. Então, como a sociedade se permite um momento de puro desejo e festividade, o indivíduo se vê em um tipo de obrigação de acompanhá-la e se preparar para a volta das regras rígidas reimpostas pela mesma sociedade. E por fim, o último aspecto da exterioridade demonstra que o fenômeno existe além do indivíduo, antes e exteriormente a ele. Quanto ao Carnaval, essa posição se dá ao analisar sua origem, que veio muitos anos antes do indivíduo, e ao fato de que atualmente é um elemento fundamental em toda a cultura brasileira. Ao nascer no Brasil, o indivíduo já possui uma ligação intrínseca e automática com a cultura do Carnaval, seus símbolos e ideais, o que prova seu caráter exterior. Para aprofundar um pouco nossa análise sociológica do Carnaval, fizemos perguntas para algumas pessoas. Armando, sociólogo de 27 anos, Poliana, historiadora de 25 anos, Sandra, psicóloga e sambista de 59 anos e Paulo, médico de 49 anos. Quanto ao aspecto da generalidade, fizemos a seguinte pergunta: você acredita que o Carnaval e os símbolos ligados a ele dizem algo sobre a cultura do Brasil? Se sim, como? Você acredita que eles ajudam a construir ou reconstruir os símbolos culturais e sociais brasileiros? E nas respostas obtivemos falas como as de Armando: complicado pensar apenas na formação de uma identidade nacional, entendo como uma necessidade social. A fala de Sandra: uma expressão de nossa cultura. E a fala de Paulo: mais reflete as mudanças do que as impulsiona. Quanto ao aspecto da coercitividade, fizemos a seguinte pergunta: você acredita que, por ser brasileiro ou conviver com a cultura carnavalesca, existe uma tradição que te faça participar ou conviver com o carnaval? Acha que ao participar do carnaval você tem mais liberdade para expressar os seus desejos? Uso de fantasias, máscaras e linguagem mais livre e também de agir de uma maneira inescrupulosa? E nas respostas, obtivemos falas como as de Armando:
Acredito que exista sim uma pressão. Agimos de forma mais espontânea e menos apegada às normas. A fala de Poliana, não posso concordar totalmente. E a fala de Sandra, existe mais liberdade de se expressar nessa época. Quanto ao aspecto da externalidade, fizemos a seguinte pergunta: dentro do seu círculo social, você conhece alguém que não participe do carnaval de nenhuma forma, seja indo ao bloco, escutando marchinhas ou até assistindo pela televisão? Sua primeira memória ou primeira interação com a cultura carnavalesca é antiga ou mais recente? Caso queira, conte um pouco sobre a sua primeira memória do carnaval. E nas respostas obtivemos falas como a de Armando: não conheço nenhuma pessoa que não se envolve com o carnaval de alguma forma. A fala de Sandra: a primeira memória que tenho é de quando tinha mais ou menos 9 anos. E a fala de Paulo: minha primeira memória vem de assistir um tradicional bloco de rua da minha cidade ainda no início dos anos 70. Concluindo a externalidade, o carnaval é um importante momento de interação social para além do espaço comum. Por meio da folia e da ocupação do espaço público para o lazer, ele permite que a sociedade se expresse e demonstre as várias realidades sociais que coexistem no Brasil. O carnaval, apesar de não causar mudanças duradouras na sociedade, ajuda a expressar e digerir as mudanças advindas de outros fatores que vêm ocorrendo lentamente ao decorrer dos anos. Quanto à coercitividade, podemos concluir que o carnaval não é um fato social com forte poder coercitivo. Muitos dos elementos do carnaval são atraentes, principalmente para as pessoas mais jovens, porém mais como um convite à participação do que uma coerção em si. Quanto à generalidade, podemos concluir que em todas as respostas há uma plena consciência do carnaval. Isso revela que, gostando ou não, o carnaval está presente na cultura brasileira. E apesar disso, o ponto de vista sobre ele não é unânime. Nem todas as pessoas se sentem representadas por carnavais e há até grupos que, devido a crenças, condenam a participação. Além dos estudos de Durkheim sobre os fatos sociais, é possível analisar o carnaval também pelo ponto de vista do interacionismo simbólico. O carnaval, como dito antes, é um evento de grande expressão de ideias e símbolos do meio popular brasileiro, sendo polêmicos, tabus ou até mesmo marginalizados. Eles são expostos em diversas formas, sendo elas físicas, como fantasias, ou não físicas, como músicas. Sendo assim, o carnaval serve como um meio de críticas aos símbolos presentes na sociedade em tempos mais regrados, como vestimentas, instituições de ordem, valores morais e monumentos, com um aspecto coercitivo social suspenso ou reduzido durante a folia e a comemoração